Olá, Bill, galera, nota 10. Hoje a nossa aula vai ser uma introdução ao estudo da citologia ou biologia celular, a área da biologia que se dedica ao estudo da célula no que diz respeito à sua estrutura e funcionamento. Essa palavra citologia vem do latim, onde citos significa célula e logos estudo. E a célula pode ser definida como sendo as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. A história da biologia celular, ela está muito atrelada ao surgimento e descoberta e evolução do microscópio, um aparelho utilizado para ampliar as imagens, já que a maioria das células não são visíveis a olho nu. Então, a história da citologia, na realidade, acompanhou a história do próprio microscópio, que surgiu, o primeiro microscópio construído foi pela família Jensen, por Hans e Zacharias Jensen, no século XVI, mais precisamente em 1595, eles então inventaram o microscópio como sendo um acoplamento de lentes já utilizadas por eles na fabricação de óculos. Mas as primeiras observações de células foram feitas no século XVII por Robert Hooke, um dos maiores gênios nas ciências experimentais do século lá na Inglaterra. Robert Hooke, junto com outros pesquisadores, Anthony von Leeuwenhoek, que também teve uma grande contribuição para o início do estudo da biologia celular, mas foi Robert Hooke que inventou o termo célula. Ao analisar a cortiça, que é um pedaço, né, de casca de planta, chamado de tecido vegetal, chamado de suber, que é um tecido morto, ele verificou então a presença desses pequenos compartimentos. E daí então veio o termo célula, que na realidade a gente pode aí dizer que o seu significado é a cela ou pequeno compartimento. Outros pesquisadores também que foram fundamentais para a evolução do estudo da citologia foram os alemães Scheidan e Schumann, e os dois inventaram, né, elaboraram a teoria celular. Essa teoria tem vários postulados, vamos ver alguns desses postulados. Primeiro, Scheidan estudou estrutura e fisiologia das plantas e verificou que todos os vegetais são constituídos por células. Aí, Schwann também fez o estudo da anatomia, só que de animais, e ele também verificou a presença de células em todos os animais estudados por ele. Daí, então, veio o postulado da primeira lei da teoria celular, que fala que todos os seres vivos são constituídos por células. Já na segunda lei da teoria celular, ela foi desenvolvida, além desses dois pesquisadores já falados anteriormente, também por um outro pesquisador chamado Virchow, onde ele elaborou a ideia de que toda célula se origina de uma outra célula pré-existente. A terceira lei da biologia celular é que a célula é a sede de todas as reações metabólicas do organismo. E a última lei seria relacionada que a célula é a sede, então, do material genético, de todas as informações de um ser vivo, da hereditariedade. E, para simplificar, a teoria, então, celular propõe que todos os seres vivos são constituídos por células. Porém, existe uma exceção, que são os vírus. Os vírus não apresentam estrutura celular e, por esse motivo, por muitos nem podem ser considerados seres vivos. Daí, quanto a existência ou não de células, os seres vivos podem então ser classificados em vários tipos. Quanto agora vamos ver quanto à presença de célula. Nós acabamos de ver que os vírus são desprovidos de estrutura celular, portanto, eles são chamados de acelulares, não tem célula. Então, o termo acelular só vai se referir de forma exclusiva aos vírus. Apenas eles são uma exceção à ideia da teoria celular que fala que todos os seres vivos são formados por células. Agora, a partir do momento que o ser vivo tem célula, por mais simples que ela seja, ele vai ser chamado de celular. E aí, ele pode ser dividido em dois tipos: os seres procariontes, que têm a célula procariota, e os eucariontes, que têm a célula eucariota, que também pode ser chamada de eucariótica. Se esse ser vivo tem uma célula só, aqui a gente tem um exemplo: bactérias e cianobactérias, que são classificadas como procariontes devido ao tipo celular e unicelular devido ao número de células. E os eucariontes são aqueles organismos
que tem uma célula mais elaborada, como a gente vai ver daqui a pouco, com presença de diversas estruturas, membranas nucleares, uma diversidade grande de organelas. Eles são divididos de acordo os eucariontes, eles podem ser divididos em unicelulares, aqueles eucariontes que só têm uma célula, como protozoários, algas e fungos, e os pluricelulares, aqueles eucariontes que têm mais de uma célula, sendo como exemplos algumas algas, alguns fungos, todos os animais e todos os vegetais. Quanto à parte da célula, nós vamos estudar cada parte dessa separadamente, mas para vocês já irem se familiarizando com os nomes, existem 4 componentes básicos presentes em qualquer célula. E esses 4 componentes básicos que presentes em todas as células são a membrana plasmática, o citoplasma, o DNA e os ribossomos. No caso dos vírus, eles não têm nem esses 4 tipos, essas 4 estruturas básicas. Dessas 4, vírus, por exemplo, só tem o material genético, que no caso dele, às vezes não é o DNA, pode ser o RNA, um outro ácido nucleico. Então, para ter uma célula, por mais simples que ela seja, ela tem que ter esses 4 componentes básicos: membrana plasmática, citoplasma, DNA, ou material genético, e ribossomos. As outras estruturas não estão presentes em todos os tipos celulares. Como exemplo, a parede celular, mitocôndria, lisossomos, complexo de Golgi, agora também chamado de complexo golgiense, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, cloroplastos, entre outras estruturas. Mas, no mínimo, então, a célula tem que ter 4 partes básicas: membrana plasmática, citoplasma, DNA e ribossomos. Então, as 4 estruturas básicas presentes na célula: membrana plasmática, que serve como uma capa envolvendo a célula, separando a célula, o conteúdo celular do meio externo. O citoplasma, que é a região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. O citoplasma, gente, está relacionado com o preenchimento de espaço no interior da célula. O DNA, que é responsável por todo o comando da célula, e os ribossomos, que são as únicas organelas presentes em qualquer tipo celular que têm a função de produzir, sintetizar proteínas. Como eu falei com vocês no início da nossa aula, a microscopia está muito atrelada à evolução da biologia celular. E o microscópio é o aparelho utilizado para ampliar a imagem dos objetos. Existem vários tipos de microscópio, mas os mais comuns são o microscópio óptico, que tem um conjunto de lentes que vai ampliar a imagem em mais ou menos até 2.000 vezes. Ele usa a luz como fonte, por isso esse nome de óptico, né? Ele usa a luz como fonte de energia, né, para fazer essa ampliação. E o microscópio eletrônico, que pode ampliar em até 100 milhões de vezes uma estrutura, que usa feixe de elétrons. Existem várias técnicas que são utilizadas para se preparar um material para a citologia, para o estudo da citologia. A coloração é uma delas, que usa corantes específicos a fim de se observar algumas estruturas celulares, que às vezes são incolores, então você tem que usar o corante. Outra técnica é chamada de esfregaço, é muito utilizada para exame de sangue na contagem de células sanguíneas. O esfregaço é um material que pode ser analisado e esfregado sobre uma tênue lâmina de vidro. Essa mais ou menos é a técnica do esfregaço. A gente tem que também ter cortes finos, que utiliza-se um aparelho chamado de micrótomo, a fim de que façam cortes finos para que o material possa ser analisado. A luz no microscópio óptico, para atravessar o objeto tem que ser muito fino. E aí se utiliza o micrótomo para essa fabricação dessas lâminas. E aí, a citologia ainda tem alguns termos interessantes. Apesar da gente acabar de ver que o uso do microscópio foi fundamental para o desenvolvimento da citologia, existem células que não são microscópicas, existem células macroscópicas. Então, as células microscópicas são aquelas que têm um tamanho menor que 0,1 milímetros. E já as células macroscópicas são classificadas aquelas que podem ser visíveis a olho nu, que têm um diâmetro, um tamanho maior que 0,1 milímetros. Aqui tem um exemplo de células que são macroscópicas, como, por exemplo, a gema do ovo. A gema do ovo é uma célula macroscópica.
Quanto à forma das células, existe uma grande diversidade de formas celulares, como, por exemplo, as hemácias, que é discoide, o óvulo, que é uma célula esférica, as células fusiformes, que são as células, por exemplo, as fibras musculares, as células estreladas, como os neurônios. Então, a forma das células é bastante variada. Também as células podem ser classificadas de acordo com seu tempo de vida. As células lábeis são aquelas que são dotadas de um ciclo de vida curto. Continuamente, elas têm que ser produzidas pelo organismo, permitindo o crescimento e a renovação constante dos tecidos onde ocorre. Exemplos são os glóbulos vermelhos ou hemácias e as células epiteliais de revestimento. Por exemplo, gente, os glóbulos vermelhos, eles vivem em torno de 120 dias, de 90 a 120 dias. Então, eles têm que ser constantemente produzidos, mais precisamente pela medula óssea. As células estáveis são aquelas células dotadas de um ciclo de vida médio ou longo, dependendo de que pode, né, durar alguns meses ou alguns anos. Meses ou anos, sendo produzidas durante o período de crescimento do organismo, essas células só voltam a ser formadas em condições especiais, como na regeneração de tecidos, numa fratura, por exemplo, óssea, e dentre as células estáveis, podemos citar os osteócitos, que são as células ósseas adultas, os hepatócitos, que são células do fígado, as células pancreáticas, musculares lisas e etc. E para finalizar, as células podem ser permanentes. Células no ciclo vital muito longo, coincidindo geralmente com o tempo de vida do próprio indivíduo. Elas são produzidas apenas durante o período embrionário e na eventual morte dessas células não há reposição, uma vez que o indivíduo nasce com o número completo e necessário de suas células permanentes. Essas células simplesmente aumentam de volume, acompanham o crescimento do indivíduo, mas como permanentes, podem citar o exemplo mais famoso, que são os neurônios e as células musculares estriadas. E de acordo com a estrutura dos seres vivos, a gente vai falar muito aqui durante as nossas aulas, os dois grandes grupos de seres vivos, os procariontes e os eucariontes. Procariontes vem do latim, onde proto quer dizer primitivo, cário, núcleo e ontos, ser. Então, procariontes são aqueles seres que não apresentam núcleo. E os eucariontes, por sua vez, eu quer dizer verdadeiro, cário, núcleo e ontos, seres. Então, são os seres que apresentam suas células com núcleo verdadeiro. Aqui a gente tem vários esquemas da organização de células procariontes, como exemplo a bactéria. Células eucariontes, como por exemplo os animais. Então, aqui a gente tem a célula eucariota animal, com mitocôndrias, peroxissomos, citoplasma, lisossomos, núcleo, nucleolo, ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, entre outros. E aqui a célula eucariota, só que encontrada nos vegetais. Percebam que apesar de ter núcleo também, existem várias estruturas diferentes da célula animal. Uma das mais marcantes é o cloroplasto, a parede celular e o vacúolo central, o vacúolo de suco celular. Aqui uma imagem do microscópio eletrônico, onde a gente percebe os detalhes de uma célula vegetal. E aqui eu sei que é uma célula vegetal devido à presença de estruturas exclusivas, que são os cloroplastos e o vacúolo. E aí essa tabelinha agora explicando as principais diferenças entre, então, essas células, tá, gente? Então, aqui essa tabelinha falando, a célula eucariótica não tem membrana nuclear, a célula eucariótica tem membrana nuclear, núcleo com nucleolo. A célula procariótica tem ausência de organelas membranosas. Na célula eucariótica, você tem uma grande variabilidade de organelas. A fotossíntese e a respiração na célula procariótica acontecem em membranas. Já na célula eucariótica, a fotossíntese acontece nos cloroplastos e a respiração nas mitocôndrias. Bom, essas são algumas diferenças. É bastante o assunto sobre biologia celular e a gente vai dedicar aí mais aulas sobre esse tema. Um beijo e até a próxima!